Planilha de controle de gastos. Aprenda a fazer de forma simples e prática, tudo passo a passo. É o que você vai aprender agora nesse curso 100% gratuito de Excel. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa primeira aula de nosso curso gratuito de Excel. Vou te ensinar a montar essa planilha de forma simples e prática. Falando brevemente sobre o Excel, vou apresentar as principais ferramentas e logo em seguida vamos colocar a mão na massa, tudo passo a passo, clique a clique. Excel é um programa de computador, um editor de planilhas produzido pela Microsoft desde 1987 até os tempos atuais. Ou seja, é um software que domina o mercado de planilhas e se tornou pré-requisito para vagas de emprego que envolvam o uso de computadores. O Excel é muito utilizado por secretárias, professores, balconistas, engenheiros, repartições públicas e muito mais. É também muito utilizado em nosso dia a dia, para uso pessoal, seja para o controle financeiro, controle de livros e filmes, lista de contatos, lista de fornecedores, entre tantas outras utilidades. E vamos para a aula. Aqui não há nenhum arquivo aberto, e por isso essa aparência com forte presença da cor cinza, indicando inatividade ou funções desativadas. Já já isso vai ficar mais claro, mais fácil de entender. Gosto muito dessa versão porque ela centraliza nas abas funções de tudo que é pertinente, tudo que faz parte do grupo de funções que você precisa. Por exemplo, essa primeira aba é a página inicial. Aqui estão concentradas as funções mais utilizadas e básicas do Excel, tais como negrito e itálico para texto, bordas, preenchimento e cor de texto, alinhamento e posição dentro de célula, quebrar texto, mesclar e centralizar, autossoma e o basicão da informática, que é o copiar, colar e recortar. Aqui nessas outras abas temos inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão e exibição. Vamos começar agora aqui a nossa aula de Excel. O Excel está sem nenhum arquivo aberto. A primeira coisa que a gente vai fazer, arquivo, vem aqui em novo e vamos pegar aqui essa opção, pasta de trabalho em branco, criar. Então ele vai criar um documento assim vazio, sem nada. E é a partir desse documento que a gente vai criar toda aquela estrutura que você viu no início do vídeo. Então temos aqui o Excel, abrir um arquivo branco para que a gente possa trabalhar. Aqui embaixo você está vendo Plan 1, Plan 2, Plan 3. A gente vai precisar somente de duas abas, que são abas, né? Nessa primeira a gente vai trabalhar a parte de entrada, gastos, e ele vai te dar também o resultado de quanto está te sobrando do seu capital, do que você tem de entrada, do seu salário, da sua fonte de renda. E na planilha 2 a gente vai controlar os gastos. Antes de começar a nossa aula, eu quero te passar alguns conceitos básicos, simples e fáceis de entender. O primeiro deles é que o Excel ele trabalha com células. Então a gente tem aqui uma fileira com letras e uma outra aqui na vertical com números. E ele já começa aqui na A1. Significa que aqui, qualquer coisa que eu digitar, essa célula, que é a A1, vai absorver, ou seja, ele vai conter essa informação. Um exemplo, se eu digitar aqui casa e apertar Enter, você pode ver que ele foi para A2. Se eu clicar aqui em A1, ele vai mostrar aqui na frente de FX a palavra casa, porque a casa a gente digitou dentro de A1. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, F9, digitar aqui, ó, valor e apertar Enter, você pode ver que na frente de FX não tem nada. E por que não tem nada? Porque a gente digitou valor em F9 e não em F10. Então se eu clicar aqui, ó, F9, você vai ver valor, e se eu clicar aqui em A1, você tem casa. Em outros programas a gente está acostumado, quando vê esse balde, ele pinta uma área da cor selecionada. Então se eu vier aqui e pedir para ele colorir isso aqui, por exemplo, aqui, ó, de laranja, esse laranja pegou só aqui na D8.
você pode ver que ele não pintou aqui nem a casa e nem onde está escrito valor. Então o Excel, ele é assim, ele trabalha por células. Tudo que você fizer, ele vai ter validade naquela célula, a não ser, claro, que você determine que ele faça isso para a maior parte das coisas. Eu vou clicar aqui nessa seta para desfazer essa digitação e essa colocação de cor, para que a gente fique com ela novamente aqui vazia. Toda vez que você precisar desfazer algo, clique nessa seta. Ele vai desfazendo ação por ação. E quando ela fica assim cinza, é porque não tem mais nada para desfazer. Então, pensando aqui na parte estética, se você clicar aqui, ó, nesse cantinho entre o A e o número 1, você tem aqui um pequeno triângulo apontado para baixo. Se você clicar aqui, você pode ver que tudo aqui ficou cinza, aqui também, e aqui tem uma cor assim azulada. O Excel está nos dizendo assim que qualquer ação que eu tomar aqui vai valer para essa planilha inteira. Então o que eu quero aqui é que fique uma cor um pouco mais puxada aqui para o verde, porque vai ser aqui a gente vai controlar a nossa entrada, né? Aqui onde você vai colocar o seu salário, aluguel ou só outra fonte de renda. Então eu coloquei verde para simbolizar assim algo mais positivo e também para não ficar aquele branco, porque excesso de branco não faz bem para os olhos. É bom você evitar o branco com muito brilho, essas coisas. Então esse verde ele vai dar uma quebrada nessa luminosidade toda. Eu vou colocar ele no branco para você ver que ele fica assim muito forte. Então vou colocar aqui, ó, triângulo, vou passar aqui para branco. Veja assim como ele fica muito forte, ele acaba te cansando a vista no decorrer do dia. Então, para trabalhar com informática, celular é sempre melhor assim evitar o branco com muito brilho. Então, uma forma fácil de você reduzir isso drasticamente é você colocando alguma cor de fundo. Por isso que eu selecionei esse tom de verde, um pouco mais apagado, para que ele reduza esse brilho da tela. E a partir daqui, a gente vai começar a construir a nossa planilha. Eu preparei uma colinha para servir de referência para a nossa aula, para que esse arquivo seja idêntico ao mostrado no início do vídeo. Então vou colocar aqui uma colinha que eu já deixei preparado. Então é essa planilha que a gente vai fazer. Essa daqui é uma imagem, então eu vou fazer aqui passo a passo, como prometido no início do vídeo. O Excel você pode trabalhar aqui da seguinte maneira: controle financeiro pessoal julho 2021, eu vou escrever aqui em A1. Então simplesmente com A1 selecionado, você digita controle financeiro pessoal. Eu vou colocar julho 2021, que é o mês que eu estou gravando aqui essa aula. Apertei aqui Enter uma vez, você pode ver que ele foi aqui para A2 e na frente de FX, que FX ele diz o valor para você da célula. Inicialmente pode entender assim que fica mais fácil. A1 temos controle financeiro pessoal julho 2021, A2 não temos nada, que seria esse espaço aqui vazio. Aqui em A3 eu vou digitar salário, apertei Enter. Vou apertar Enter mais uma vez, porque aqui na linha 5, na A5, eu vou digitar total de gastos. Então, total de gastos. Vou apertar aqui Enter, Enter mais uma vez, porque lá na linha 7 a gente tem resultado atual. Então, vou colocar aqui resultado atual. Vou colocar aqui um A maiúsculo. Pronto. Agora eu vou digitar as coisas que faltam, mas antes quero te explicar uma coisa. Você pode ver que nem de longe isso daqui se parece com esse daqui, que tem cores, as letras assim estão mais grossas, elas têm linhas, e aqui a gente não tem nada disso. Você pode perceber que aqui também eu estou usando as colunas A e B, e por enquanto eu não comecei a mexer com essa parte de colunas. Então vamos deixar o mais parecido com isso daqui, né? Uma possibilidade que o Excel te dá é você alargar as colunas. A gente não precisa aceitar as colunas com essas larguras que elas têm pré-definida. Então eu vou pegar aqui entre A e B, se você deixar o mouse descansar, ele vira essa seta de duas pontas. Então se você clicar e segurar com o botão esquerdo e puxar aqui para a direita, vou puxar mais ou menos assim, ó, por aqui, e soltar,
ele já me alargou todas as colunas. Quando eu clico, você pode ver que esse retângulo, ele está maior do que estava antes, porque esse é o tamanho padrão dele. E agora ele está desse tamanho, somente para a coluna A. Eu não mexi ainda na coluna B. Então vou mexer agora aqui na coluna B, deixo entre B e C, clico com o botão esquerdo, puxo para a direita, vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. Então agora eu tenho as colunas A e B mais largas, a gente não vai usar essas outras colunas. Agora o que eu vou fazer, né? Você pode ver que aqui em controle financeiro pessoal, ele está com a letra maior e fundo verde, e as letras estão brancas. Para fazer isso daqui, eu usei essa função, uma delas, né, que eu usei é essa daqui, ó, mesclar e centralizar. Porque assim, o nosso texto está aqui, né, em A1, em B a gente não tem nada, mas você deve estar se perguntando agora, mas em B está escrito julho 2021, mas assim, é apenas uma ilusão. Se eu pegar aqui entre A e B e arrastar todo para cá, ó, vou arrastar depois de 2021, tá vendo? Não tem nada em B. Isso é confirmado na certeza aqui em FX, ó, B1 está vazia. Então, na verdade, quando você vê esse tipo aqui de situação, não tem nada realmente em B1, é somente o texto que está no A que está passando para cima da coluna B, mas a informação mesmo está aqui. Tanto é que se você apertar Delete em A1, ele apaga tudo, tá vendo? Nada em B1, nada em A1. Vou clicar aqui em Desfazer e agora eu vou usar essa função aqui, ó, mesclar e centralizar. Para você usar essa função, é necessário que você selecione mais de uma célula. Ela não tem função para uma célula só. Então aqui está selecionado A1, eu vou até B. Eu simplesmente cliquei, segurei o clique aqui no A1 e fui até B1. Soltei esse clique. Agora aperto aqui, ó, mesclar e centralizar. O que o Excel fez aqui? Ele juntou a célula A1 com B1. Agora essa célula é uma só. Tanto é que assim, aqui está o fundo verde. Se eu clicar agora aqui, ó, baldinho, e pegar esse verde, que foi o verde que eu usei lá, você pode ver que um clique só, ele preencheu as duas. Aqui em salário que não está mesclado e centralizado, se eu apertar em salário, ele vai preencher só a A1, quer dizer, só a A3 e não a B3, quer ver? Cliquei no baldinho, você pode ver que ele só mexeu na A3, não fez nada com a célula que estava aqui na frente dele, porque a gente não deu o comando de mesclar e centralizar. Então vou desfazer aqui e vou trabalhar por enquanto aqui, no nosso título. Cliquei aqui para selecionar a nossa A1 que está mesclada. Esse A com o risco vermelho embaixo é a cor do texto, então eu vou dizer para ele que eu quero branco. Aqui a gente pode ver que a letra ela é maior e mais grossa. Esse Calibri é uma fonte, é um tipo de texto. Se você clicar nessa seta para baixo, ele vai te dar várias opções de textos, que na informática é conhecida como fonte. Então, eu vou clicar nessa daqui, Arial Black, ela é uma fonte bem conhecida. Então, eu cliquei nele, você pode ver que já ficou mais grosso, e vou aqui aumentar. Eu vou deixar essa planilha um pouco mais visível do que essa daqui. Então vou passar aqui para o tamanho 16 e você pode ver que o Excel fez? Ele cortou o começo e cortou o final também. Toda vez que isso acontece, significa que a informação que está aqui dentro, ela não cabe visualmente. Então para resolver isso, basta que a gente alargue um pouco mais, seja a coluna A ou seja a coluna B. Então, alarguei um pouco as duas, agora a gente consegue ver todo o texto, controle financeiro pessoal, julho 2021. A última coisa que falta é eu colocar uma borda aqui, né? Você pode ver que ele tem um risco preto aqui, assim como tem preenchido em volta da célula um contorno preto. Isso é muito fácil de fazer, eu vou dar um clique aqui e aqui você tem a função borda. Aqui eu vou utilizar essa daqui, ó, todas as bordas, cliquei nele. Então agora ele já está com um leve contorno preto. Caso você fosse imprimir essa planilha, esse contorno preto ele vai sair impresso também. Vamos agora aqui para salário. O salário você pode ver que ele ocupa também duas colunas, A e B, total de gastos também, resultado atual também.
Então eu vou clicar e segurar e puxar para cá. Só que aqui vale um alerta. Tanto o salário, total de gastos e resultado final, a gente não vai usar essa função mesclar e centralizar. Eu uso isso aqui muito mais para texto. Para cálculos a gente não vai usar. Porque essa área que eu tenho, ela é suficiente para cálculos. Eu não preciso de uma célula tão grande para fazer cálculos. Então o que eu quero, selecionando as duas, eu quero que ele fique com o contorno, com a borda. Pode ver, ele já está aqui com a borda. Vou selecionar novamente para colocar aquele azul que foi utilizado ali. Eu vou colocar aqui esse azul. As letras também eram brancas. Aqui eu vou usar negrito, não vou usar essa mesma fonte, que ela é muito mais grossa, né? Porque o título sempre tem que ser mais chamativo. O restante da planilha não precisa ser tão chamativo. E eu vou aumentar esse tamanho aqui de salário. Ele está aqui no tamanho 11. Posso passar aqui para 12, 14. Conforme você vai passando em cima dos números, escolha um número que fique confortável aos seus olhos. Eu vou usar aqui 14 para simbolizar aqui a nossa cor de salário de entrada. Total de gastos. Vou clicar aqui, segurar e puxar para a direita, fazer o mesmo processo. Colocar a borda. A cor eu vou colocar vermelha, cor do texto branco. Vou colocar também negrito. O tamanho que eu usei aqui em salário foi o tamanho 14. Então aqui eu também vou usar o tamanho 14. A última parte aqui, que é o resultado atual explicando o que ele é, vai ser o cálculo que o Excel vai fazer. Ele vai somar todos os seus gastos e tirar do seu salário. Então vai ser assim o que sobra do seu salário. Então, seguindo a mesma lógica, vou clicar, segurar, puxar para a direita. Clicar aqui para colocar a borda. Aqui eu vou usar não o branco, mas aqui um cinza um pouco mais claro. O resultado atual seria o valor mais importante da nossa planilha, então nele eu vou usar Arial Black para dar um destaque. Vou aumentar um pouco a fonte aqui também para 14. Então temos aqui a primeira parte da nossa planilha. Lembrando que, por enquanto, isso daqui é só visual. A gente não tem nenhuma fórmula, ela não é capaz de calcular nada ainda. Aqui em Plan 1, para não deixar esse padrão do Excel, você pode dar 2 cliques para você trocar de nome ou clicar com o botão direito e pegar essa opção aqui, ó, renomear. Aqui eu vou dar o nome para ele de entrada. E eu vou colocar aqui, botão direito, cor de guia. Eu vou colocar verde, para ver que ele fica com um verdinho simbolizando. Por enquanto, ela vai ficar assim e agora a gente vai mexer com a parte de gasto. Vamos agora fazer a parte de gastos. Aqui temos a planilha entrada e aqui a Plan 2, Plan 3. Cada plan dessa aqui pode agrupar um conjunto de cálculos que você queira. Aqui está calculando as entradas e o que vai sobrar. Aqui vai controlar os gastos. Aqui poderia ser outros controles, por exemplo, controles de ativo, controles de produtos. Mas a gente só vai usar duas abas aqui, somente duas planilhas. Então, nessa aqui, em Plan 2, basta dar 2 cliques com o botão esquerdo ou um clique com o botão direito e você vem aqui em renomear. Vou digitar aqui gastos, apertei Enter. Agora vamos mudar aqui a cor de gastos da aba. Então, botão direito, cor da guia, vou colocar aqui vermelho. Então temos aqui verde para entrada, gastos em vermelho. Vamos agora mudar a cor desse fundo para não ficar esse branco. Então basta clicar aqui entre A e 1, assim como fizemos em entrada. E aqui no balde eu vou colocar esse vermelho. Então temos agora essa aparência simbolizando a parte de gastos. Assim como fiz em entrada, vou colocar aqui uma colinha para a gente conseguir se basear no que a gente precisa fazer aqui para controlar aqui os gastos. Então vou inserir aqui uma imagem. Esse aqui é um print daquela planilha que você viu no comecinho do vídeo. Então vamos construir agora essa planilha. Começando aqui em A1, vou digitar aqui gastos em julho de 2021. Vou apertar aqui Enter uma vez para terminar a digitação em A1.
Então, aqui em A1, você pode ver que na frente de FX, a gente tem gastos em julho de 2021. Aqui em A3, eu vou digitar total de gastos. Total de gastos. Vou dar 2 Enter. Aqui na A5, eu vou digitar esse número. Apertei aqui seta para a direita, então ele está agora em B5. Aqui em B5, vou digitar data. Apertei aqui seta para a direita, agora vou digitar aqui descrição, seta para a direita, vou digitar agora quantidade, seta para a direita novamente, valor unitário, seta para a direita e agora a última parte, subtotal. Então apertei aqui Enter, você pode perceber no primeiro instante que parece um pouco bagunçado, número e data e descrição até que estão legais, mas o restante está muito junto uma coisa da outra. Vamos agora ajeitar essa parte. Vou agora ajustar a largura de cada coluna dessa, assim como fizemos aqui em entrada. Aqui em entrada a gente ajustou a largura de A e B, e aqui em gastos eu vou fazer a mesma coisa. Explicando agora um pouco de cada parte dessa para ajustar aqui a largura, esse número é apenas um controle de quantidade. Por exemplo, aqui nessa nossa cola seria a quantidade de gastos que você fez no mês. A gente poderia colocar uma ida ao cinema, seria um gasto. A compra de um caderno seria outro gasto. Pagamento da energia elétrica, outro gasto. Esse aqui é apenas um controle de quantidade, ele não precisa ser muito grande, porque a gente vai inserir o número 1, 2, 3, eles vão ser sequenciais. Então eu vou deixar ele aqui um pouco menor. Data, a gente vai trabalhar com aquele padrão de 2 dígitos para o dia, um exemplo, dia 2 seria 02, mês 7, 07 e o ano com 4 dígitos. Então, essa largura deve ser o suficiente, se não for, a gente faz um ajuste um pouco mais fino. Descrição é onde você vai digitar o que foi que você gastou, qual foi o seu gasto. Um exemplo, na ida ao cinema eu posso escrever simplesmente cinema. Agora, é lógico, para cinema não precisaria toda essa largura de campo, mas às vezes você tem um gasto um pouco maior, por exemplo, conta de energia elétrica da empresa Bandeirantes, por exemplo, então vai ficar um pouco maior. Normalmente, o campo descrição, ele é o campo maior mesmo de todos os campos. Eu vou deixar esse espaço aqui para ele, descrição. Quantidade, apenas para poder caber a palavra mesmo. Seria a quantidade de gastos. No exemplo do caderno, colocaria aqui 1. Então, para a quantidade eu não preciso de muito espaço. Valor unitário, o número também vai ser pequeno. Nesse valor unitário, eu vou utilizar essa função, quebrar texto, automaticamente. Quando eu clicar aqui, o que o Excel vai fazer? Automaticamente ele vai passar a palavra unitário para baixo e vai expandir a altura dessa linha 5 por inteira. Ele vai afetar tudo que tiver nessa linha. Então vou clicar aqui, quebrar texto automaticamente. Você já pode ver que ele deixou mais largo. E agora aqui o subtotal é onde o Excel vai calcular por linha o gasto. Então, por exemplo, no exemplo do caderno, poderia ter aqui caderno, quantidade 2, valor unitário 10, aqui ele já vai me calcular R$20. Então agora eu vou melhorar essa aparência, vou colocar aqui as linhas, as cores e depois a gente já insere as fórmulas. Agora eu vou mexer na estética para que não fique essas informações tão jogadas nesse fundo vermelho. Vou começar aqui pelo título, então vou clicar e segurar aqui em A1 e eu vou até aqui, ó, subtotal. Aqui eu vou clicar em mesclar e centralizar para que essa linha, esse trecho entre A e F vire uma única célula. Aqui eu vou preencher de vermelho, a letra vai ser branca, ela vai ser mais grossa, como está aqui nesse exemplo. Então, em vez de calibre, eu vou pegar aquela Arial Black, essa daqui, e vou deixar ela maior. Em vez de 11, vou usar aqui 16. Vou colocar aqui uma borda, então venho aqui, ó, bordas, todas as bordas, então ele vai ter aqui um contorno preto em volta dela. Total de gastos, eu vou unir essas duas células, a
A3 e B3, então vou clicar aqui, ó, mesclar e centralizar, porque assim o meu trabalho de fazer o fundo e colocar bordas vai ser um só. Aqui nesse campo eu vou colocar a parte aqui do cálculo. Eu não vou escrever esse R cifrão, daqui a pouco você vai entender por quê. Eu simplesmente vou clicar aqui, que as duas já estão unidas, vou vir até aqui, vou colocar todas as bordas, venho aqui no balde, vou colocar aqui essa cor, letra branca, negrito, e vou deixar esse aqui com o tamanho 14. Aqui eu preciso fazer um ajuste, porque também está muito justo, total de gastos, então vou abrir aqui um pouquinho mais o A, agora já está certo. Agora eu vou ajeitar toda essa parte com essa cor aqui também, então vou clicar e segurar aqui e vou arrastar até aqui em F, bem certo aqui com o final do nosso título. Aqui eu vou colocar todas as bordas, você pode ver que ele já colocou aqui a contorno em todas elas. Vou selecionar aqui novamente, venho aqui no balde, vou pegar aqui a mesma cor de total de gastos para a gente manter aqui um padrão. Então essa cor, branco, negrito, venho aqui tamanho 14. Você pode ver que algumas coisas ele tira do lugar porque eu aumentei o tamanho da fonte. Então vou fazer uns pequenos ajustes aqui, ó. Quantidade, posso alargar um pouco mais para caber. Valor unitário, vou alargar aqui também. Subtotal, ele não está cabendo, vou alargar também. Então agora todos estão cabendo nas células. Só que esteticamente ele não está que nem esse daqui. Vou agora te mostrar como utilizar essa parte aqui de alinhamento de texto, porque a gente pode ver que apesar de ter melhorado aqui a estética, por exemplo aqui o número, data e descrição, todos os campos aqui, mas a gente consegue ver melhor por esses daqui que o texto é pequeno, ele não está que nem esse daqui, esse está bem aqui no centro, o data, a descrição está bem no centro mesmo. E nesse exemplo, até o momento, ele não está. E por que ele não está no centro perfeito? Por causa dessa configuração aqui, ó. Eu vou aumentar um pouco mais aqui o número para você ver melhor. Então eu vou estragar um pouco aqui a nossa planilha para ficar mais fácil perceber esses comandos aqui. Eu vou fazer só no número, depois eu vou aplicar para todo o restante aqui. O número, ele está aqui centralizado à esquerda, então aqui ele está todo para a esquerda. E nessa parte aqui, você pode ver que há riscos mais para cima, no meio e totalmente para baixo. Ele está aqui, ó, totalmente para baixo, totalmente à esquerda. Se eu clicar nesse daqui, você vai ver que o número ele vai subir aqui para esse centro, mas ele não vai ficar aqui ainda. Então, cliquei aqui, você pode ver, ó, ele continua alinhado à esquerda, mas agora ele está aqui no centro. Se eu clicar nesse de cima, ele foi todo para cima, mas continua à esquerda. E por que ele se mantém à esquerda? Porque esse comando aqui está ativado. Então se a gente quer ele totalmente aqui no centro, eu preciso clicar aqui. Então agora ele está aqui, ó, no centro, mas continua à esquerda, e eu clico nesse daqui, ó, centro. Então agora ele está perfeitamente no centro da célula. Se eu clicar nessa daqui, ó, ele fica com os comandos padrões, essa também, essa, todos eles estão dentro do padrão do Excel. Para que você não tenha que fazer um por um, por exemplo, clicar aqui, depois aqui e depois aqui, você pode fazer tudo isso aqui de uma vez só. Basta aqui, ó, clicar aqui, selecionar, né, daqui até F, e agora eu dou só um comando só, um nesse aqui do centro, outro nesse daqui e pronto. Agora eles estão todos alinhados ao centro. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essas linhas. A quantidade de linhas, conforme você for controlando os seus gastos, você vai saber qual a quantidade que você precisa. Lógico que quanto mais gastos, menos sobra no final do mês. Mas assim, você tem que ser honesto contigo, né? Coloque a quantidade de linha mais que suficiente para controlar os seus gastos. Eu selecionei todo esse trecho aqui. Eu vou vir aqui, ó, todas as bordas, clicar, então ele já me colocou todas as linhas. Vamos cuidar agora do alinhamento, de como o texto vai se comportar aqui dentro, as informações, né? Eu vou preencher uma linha de cada para te mostrar o alinhamento em funcionamento.
Vou digitar agora aqui na linha 6 uma informação de cada coluna. E eu vou ajustar um por um e depois eu vou replicar tudo isso daqui para que a gente não tenha que fazer todas essas linhas uma por uma. Então aqui em número eu vou digitar 1 e vamos ajustar esse alinhamento. Ó. Então digitei 1, Enter. Ele está aqui ó, todo para esse lado, eu quero que ele fique no centro da célula. Então ativei esses dois comandos que foram o mesmo que a gente utilizou aqui para número. Em data, eu quero aquele padrão, 2 dígitos para dia, 2 dígitos para o mês e 4 para o ano. Se eu digitar aqui 5/7, supondo que hoje fosse o dia 5 do mês de julho, e apertar Enter, ele está me entregando esse padrão, e eu não quero esse padrão. Para resolver esse problema, a gente vem aqui, personalizado, e vamos utilizar essa daqui, data abreviada. Você pode ver que em data abreviada, ele segue aquele padrão que a gente quer. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês, 4 dígitos para o ano. Então vou clicar aqui, ele já colocou a informação para mim. Vamos aqui no alinhamento, ativar aqui os dois. Descrição. Descrição é mais fácil, porque não envolve números. Então vou colocar aqui o exemplo do caderno. Vou digitar aqui, caderno. Apertar Enter. Normalmente o alinhamento da descrição ele é para a esquerda mesmo. Então posso ativar aqui somente esse centro. Caso a informação seja muito grande, ele vai se manter no centro, como esse daqui, só que o alinhamento dele vai estar para a esquerda. Quantidade. Eu vou colocar aqui 1, apertar Enter. Você pode ver que ele vem aqui todo para a direita, eu quero que ele fique aqui no centro também. Valor. Agora sim vamos começar a mexer um pouco na parte de automatização do Excel para que ele mostre para a gente os valores. Por isso que aqui em total de gastos eu não quis digitar o R cifrão, porque ele vai me fazer isso daqui automaticamente assim que a gente terminar de configurar ele. Então, por exemplo, aqui valor, supondo que esse caderno custe R$10, se eu digitar apenas aqui 10, o Excel não sabe que eu estou querendo falar de valores. Eu preciso informar para ele que esse 10 vai ser um valor. Então basta que eu clique aqui e venha aqui, nesse ícone, ele já vai transformar essa célula em valores. Então vou clicar aqui e pronto, ele já está em reais, R$10. Agora ele entende que é R$10 e ele colocou para mim até ,00 porque eu não digitei centavos para o Excel. Subtotal também vai ser parte de valor, mas aqui eu quero que o Excel faça conta para a gente, porque não faria sentido eu digitar 10 aqui, porque a gente está fazendo justamente uma planilha para automatizar esses cálculos aqui para a gente. Então eu vou te mostrar agora essa parte de cálculo. Eu vou fazer um cálculo aqui e o subtotal, e depois a gente vai replicar todos esses comandos para baixo de uma vez só. Se você ainda não é o nosso inscrito, clique nesse botão vermelho inscrever-se, se não for inscrito, e deixe o seu like e um comentário. Isso ajuda muito o crescimento desse canal, ok? Dando continuidade aqui, para que o Excel faça essa conta de 1 vezes 10, que seria a quantidade vezes o valor unitário, agora eu vou te passar a fórmula do Excel, como é que se calcula isso. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é digitar o sinal de igual, para que o Excel entenda que a gente vai entrar com uma fórmula. E que fórmula vai ser essa? É uma fórmula de multiplicação simples, onde a gente vai multiplicar a quantidade vezes o valor. Só que o Excel, para que ele entenda isso, eu preciso dizer para ele assim, qual o endereço daquilo que ele vai multiplicar. Mas que endereço que é esse? É o endereço das informações, é o endereço da célula. Então o endereço que eu quero que ele multiplique, eu não posso simplesmente colocar para ele 1 vezes 10, porque ele não vai estar puxando esses valores. Então eu quero que ele puxe a origem da informação. E isso é bem simples, eu já digitei igual, então eu quero que ele multiplique quantidade, a quantidade que está aqui em D6. Para fazer isso, basta que eu clique aqui, eu dou um clique aqui, o que ele fez aqui para mim? D6. Ele vai pegar o valor que tiver aqui. Como o valor é 1, ele vai pegar 1. Se eu digitar 2, ele vai digitar 2. Se fosse algo que pudesse ser fracionado, por exemplo 2,5, ele vai pegar 2,5. Então o Excel já vai entender isso daqui. Então ele já está pegando para a gente a D6. Para a gente entrar com a multiplicação, a gente não vai usar o X, e sim asterisco. Então basta digitar aqui asterisco. Agora o Excel ele quer que eu informe para ele com que célula ele vai multiplicar D6. Então basta que eu clique aqui
ele já me colocou aqui, ó, E6. Então ele vai multiplicar o valor de D6, que é 1, vezes o valor que tiver em E6, que atualmente é 10. Então fiz isso daqui, basta eu apertar aqui Enter no teclado, você pode ver que ele já calculou para mim, ó, 1 vezes 10 igual a 10. Se eu mudar a quantidade aqui para 2, eu digitei 2, eu não apertei Enter ainda, então assim, ele não vai fazer o cálculo, só depois que eu apertar o Enter. Então posso apertar aqui o Enter, tá vendo? Ele já me calculou 20. Se eu digitar aqui um valor que não seja inteiro, por exemplo, R$11,74, assim que eu apertar o Enter, ele já vai me fazer esse cálculo. Então está aqui, ó, 2 vezes 11,74 igual a R$23,48. Você pode ver que aqui em total de gastos não está acontecendo nada, porque eu não digitei nenhuma fórmula aqui ainda. Aqui dentro de C3, o FX está vazio, ou seja, o Excel não está me calculando nada aqui ainda. A única coisa que eu vou fazer aqui é informar para ele que aqui vai se tratar de valores. Continua não acontecendo nada, só para que você veja isso em funcionamento. Eu vou digitar uma fórmula aqui e depois eu vou replicar toda essa fórmula por aqui, o restante da nossa tabela. Então, que fórmula vai ser essa para ele me calcular o total de gastos? É um cálculo de soma, e é um cálculo de soma simples. Então, como regra, digita aqui igual para que o Excel entenda que nessa célula vai haver um cálculo. Eu vou digitar aqui, ó, soma, abre parênteses, e o que eu quero que ele calcule vai ser um intervalo. Esse intervalo vai ser dessa coluna F inteira, mas eu tenho que dizer para o Excel onde começa e onde termina. Então, essa soma ela vai começar aqui, ó, no primeiro, na nossa primeira linha aqui, que no caso é a F6, é a primeira linha de gastos. Para que eu diga para ele o intervalo, eu vou usar aqui, ó, 2 pontos. E você pode ver que o Excel ele já me colocou assim, ó, F6 até F6. Nesse caso ele vai estar somando só isso daqui. Não é interessante para a gente, eu quero que ele me calcule até aqui embaixo. No caso ele teria que calcular até a F35. Então vou digitar aqui, ó. Vou apagar esse 6, vou digitar 35, vou fechar esse parênteses e apertar Enter. O que a gente tem aqui? O mesmo valor daqui, ó, de 23,48. Por que está o mesmo valor? Porque a gente só tem um gasto. Agora eu vou inserir dados nessa segunda linha e você vai ver assim o quanto que é importante a gente usar uma formatação única para a gente não ficar sofrendo ou perdendo tempo replicando toda a informação aqui novamente. Porque como o Excel ele trabalha linha por linha, célula por célula, se a gente não der um comando geral para ele, a gente vai ter que ficar ajustando linha por linha, assim como a gente fez nessa linha 6 aqui. Então eu vou inserir um novo gasto. E você vai ver que eu vou ter que formatar tudo de novo, mas eu vou te ensinar como você economizar esse tempo. Vou digitar agora a segunda linha de gastos e vou te ensinar depois como você formatar de uma vez para que você não precise fazer todo esse trabalho formatando linha por linha de sua planilha. Então aqui, ó, linha 2, vou digitar o número 2, você pode ver, ele não alinhou, ele está no padrão do Excel. A data, vou supor que a data seja no dia seguinte, ó, dia 6/7, você pode ver, não está formatado também. Vamos aqui para a descrição, vamos supor que essa descrição seja uma ida ao cinema. Então vou colocar só cinema, ingresso, apertei aqui seta para a direita. Esse daqui ele se manteve dentro do padrão do Excel, para a gente ele serve. Quantidade. Vamos supor que você foi acompanhado ao cinema. Vou colocar aqui, ó, 2. Você pode ver, ele não está alinhado. O valor unitário. Vamos colocar aqui, foi R$21,50. Você pode ver, ele também não entendeu que se trata de valores. E subtotal, ele não fez nada. Então, assim, é muito importante que a gente formate tudo de uma vez, para que a gente não tenha que fazer isso linha por linha toda vez que inserir uma informação. Então, como é que a gente resolve esse problema? Eu vou apagar essa linha, vou apagar aqui todos os dados daqui, e como é que a gente vai resolver isso daqui? Relativamente simples. Uma atenção especial eu vou dar aqui para a fórmula. Por exemplo, alinhamento. Eu tinha digitado aqui, ó, 2 e ele não estava alinhado. Para resolver isso aqui, basta que eu selecione aqui, ó, do 1 até o 35, que é o final de nossa planilha, e eu coloco aqui para o Excel, eu quero no centro
aqui no centro. Você vai ver que ele desativa. O Excel ele é assim, quando uma célula está com o comando, por exemplo, essa daqui ela estava assim e a outra não, essa aqui está dentro do padrão do Excel, é normal que ele volte, que ele desligue e ligue. Então você aperta aqui, ó, até que tudo fique no centro. Então eu vou apertar aqui, foi para o centro. Aqui é a mesma coisa, aperta, ele desliga, aperta de novo, ele liga. Então agora ele está no centro. Para a data, a mesma coisa, né? Quando eu tinha colocado 6/7 e apertei Enter, pode ver que ele não estava formatado. Vou fazer aqui a mesma coisa. Vou selecionar. O que eu vou dizer para ele aqui? A mesma coisa da formatação. Posso ligar e desligar, ligar e desligar. Só que você pode ver que ele continua fora do padrão desse de cima. Então eu venho aqui em data. Pego aqui a data abreviada, agora ele já entende. Tanto é que a próxima data, se eu colocar aqui 7/7, ele já fica dentro do padrão. A mesma coisa aqui, o próximo número já vai estar no centro. 3 e Enter, já está no centro. Aqui o descrição está dentro do padrão do Excel, serve para a gente. Então se lá em cima, era cinema, ingresso, vamos supor que aqui foi uma pipoca no cinema, ele já está dentro do padrão. Vamos seguir aqui para a quantidade. A gente tinha colocado 2 ingressos, está fora do padrão. Então vamos fazer aqui a mesma coisa. Clicar aqui, segurar, selecionar. E vamos aqui, ligar e desligar. Né? Então liga, de novo, liga, de novo, já está no centro. Pipoca do cinema já vai entrar dentro dos padrões. 2 pipocas. Valores. Tinha colocado aqui 21,50. Sem padrão de moeda. Então vamos aqui, selecionar. Vamos cuidar aqui do alinhamento dele, sempre. Para colocar aqui moeda, basta clicar aqui. Então já temos aqui, valores, pipoca. Ele já vai entrar dentro da nossa formatação. Vamos colocar aqui R$15. Pronto, já está dentro do padrão. Agora a fórmula, ele não está calculando nada, mas agora aqui ele vai ficar todo automatizado. A fórmula é mais simples. Eu não vou precisar digitar essa fórmula mudando aqui as letras, porque eu não posso multiplicar D6 vezes E6, porque esses cálculos é somente da linha 6. Para que o Excel faça todo aqui para baixo, é bem mais simples do que a gente pode imaginar. Aqui no canto inferior direito dessa célula, vou dar aqui um zoom para você conseguir ver, ele tem aqui um pequeno destaque aqui nessa quina. Se você pegar o mouse, que atualmente agora está com esse sinal de mais, você colocar ele aqui nessa quina, ele se transforma nesse sinal de mais na cor preta. Aqui basta você clicar e segurar com o seu botão esquerdo do mouse e a gente vai arrastar até aqui, até o final aqui de 35. Solta e pronto. Ele já está calculando tudo. 2 vezes 21,50, 43. 2 vezes 15, 30. Agora, para a gente ver se está tudo legal, o que eu vou fazer? Vou inserir uma informação aqui, vai ser o nosso quarto gasto, e ele já vai entrar totalmente formatado, inclusive aqui na autossoma, que é esse cálculo aqui de intervalo, já vai estar também calculando. Então, vou colocar aqui, quarto gasto, vamos supor aqui foi no mesmo dia aqui do cinema, mesmo dia da pipoca. Então se é o mesmo dia, teria que corrigir isso aqui, né? Não poderia ser no dia 6, né? Ou tudo dia 6 ou tudo dia 7, né? Então vamos aqui, vamos supor que voltou de Uber para casa, então Uber de volta para casa. Então, vamos supor aqui que Uber vai ser um só, vamos supor que o valor foi R$15. Então ele deu aqui, né? 15, ele já aumentou aqui. Vamos colocar aqui mais um. Linha 5, vamos supor que foi no dia seguinte, 8/7. Vamos supor que foi uma compra no mercado. Então, vamos colocar aqui, pacote de 1 kg de açúcar. Vamos supor que comprou 5 e cada pacotinho desse estava R$3,47. Então você pode ver que ele já faz todos os cálculos, tudo já entra alinhado e ele já soma tudo sozinho. Então essa planilha de gastos, ela fica assim, ela vai sempre fazer o cálculo de tudo desse intervalo aqui, O intervalo vai ser aqui da F6 até F35. Se um dia você precisar de mais linhas, como é que você teria que fazer? A única coisa que você mexeria nessa planilha de gastos seria aqui,
Se o número de linhas não está sendo suficiente, você precisasse de mais linhas, por exemplo, se eu precisasse vir até 50, então para você evitar todo o trabalho de ter que formatar esse intervalo, você simplesmente iria selecionar essa linha, vir aqui, descer até onde você acha que você precisa, no caso aqui o nosso exemplo até 50, e aqui você teria que mudar para 50. Se eu digitar aqui um valor, vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo para você ver que ele só fazer isso aqui, ele não calcula nada aqui, ó, tá 128,83. Aqui eu vou inserir um gasto, vamos supor que isso aqui foi o gasto 50, vamos supor que foi no dia 28/7, e vamos supor que você comprou um pacote de pilha para o seu controle remoto, pacote de pilhas. E vamos supor que você precisou de 2 cartelas e cada cartela custava R$4. Então deu R$8. Ele teria que ter aumentado mais R$8 ali em cima. E você vai ver que na verdade ele não fez nada naquele cálculo. Ó. Continua 128,83. Porque o intervalo está errado. Como a gente aumentou o intervalo, né? Era 35, né? Ele vinha até aqui. E a gente aumentou até 50. Eu preciso dizer para o Excel que ele precisa também chegar lá no 50. Eu simplesmente troco aqui, ó, F35, apago o 35, digito 50 e na hora que eu apertar Enter, ele já vai atualizar o valor. Então está aqui, ó, 136,83. Agora ele é capaz de fazer contas, os cálculos além dessa linha 35. Então a gente aumentou toda essa parte aqui de cálculo para o Excel. Agora vamos para a parte final de nossa planilha. Lembrando que se você ainda não é o nosso inscrito, clique aí no botão vermelho para se inscrever. Assim, esse conteúdo pode ser entregue para muito mais pessoas com a sua ajuda. Bom, o que a gente vai fazer agora? Aqui em gastos, está tudo ok. O Excel já é capaz de calcular desde aqui de F6. Ele consegue chegar até F50 por todo esse intervalo. O que a gente precisa fazer agora, aqui em entrada, é colocar as fórmulas para que ele calcule do seu salário quanto que sobra. Então vamos usar uma formatação. O que a gente precisa? Eu preciso dizer para o Excel que tanto salário, total de gastos e resultado atual se trata de valores. Eu poderia fazer assim, eu poderia clicar aqui na frente de salário e clicar aqui nesse símbolo de moeda, clicar aqui, símbolo de moeda, clicar aqui e símbolo de moeda novamente. Mas você pode fazer mais simples, eu posso simplesmente selecionar os três, clicar em moeda uma vez só. Como sempre, nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque a gente não digitou nada, nem indicou nenhum número para o Excel. Vamos começar aqui pelo salário. Vamos supor que o seu salário seja de 2.500. Você pode ver que eu não coloquei ponto, não coloquei vírgula, apenas digitei 2500. Ele já vai entender isso como 2.500. Então eu apertei aqui, ó, Enter. Você pode ver que ele já colocou aqui, ó, sinal de cifrão. Total de gastos e resultado atual, que seria o quanto sobra do seu salário, não está sendo calculado ainda. Eu preciso informar para o Excel o total de gastos. Fazer isso é bem simples, é simples mesmo. Eu não preciso vir aqui em gasto e memorizar esse valor e digitar esse valor aqui. Senão, a gente também não estaria trabalhando de forma automatizada, que é o que o Excel consegue fazer de melhor, essa automatização de controle financeiro. Para que eu pegue esse valor daqui e ele apareça para a gente aqui, é bem simples, basta digitar igual no seu teclado. Vamos lá em gasto e eu vou clicar aqui, ó. Cliquei exatamente em C3, mas a gente não precisa memorizar isso, né? Eu apenas cliquei aqui, o Excel fez ele aqui todo tracejado, indicando que ele entendeu o que a gente quer. Ele digitou aqui, ó, igual gastos C3. Vou apertar aqui Enter, ele voltou sozinho aqui para a entrada e ele já puxou o valor para a gente, 136,83, que é justamente esse valor daqui, 136,83. Se eu digitar no próximo gasto aqui, ele atualiza aqui e atualiza também aqui, automaticamente. Então vamos ver aqui, ó. Vou digitar aqui um outro gasto. Vou supor que foi aqui no dia
10/7. Vamos supor que o gasto foi o pagamento da Netflix. Inclusive, falando aqui em Netflix, aqui no canal eu tenho um vídeo sobre um serviço similar à Netflix, só que é de graça, não tem nada ilegal, é um serviço 100% legal, pertence à Viacom e à Paramount, o serviço deles está de graça aqui no Brasil, não precisa fazer cadastro, não precisa fornecer o número de WhatsApp, dar o seu e-mail, fazer nenhum tipo de aceite, é só acessar e usar, totalmente de graça. O link para esse vídeo vai estar aqui na descrição ou aqui no card acima, se você estiver vendo esse vídeo em um computador. Então vamos colocar aqui, ó, pagamento da Netflix. Seria um pagamento, vamos colocar aqui, ó, R$ 44,90. Apertei Enter, então ele já atualizou aqui automaticamente a fórmula. Aqui também o subtotal, 181,73. Se a gente falar para a entrada, também está atualizado, 181,73. Agora falta que ele calcule para a gente quanto está sobrando do nosso salário aqui, né? Vai ser uma conta de subtração, então mantendo aqui o padrão do Excel, digitar aqui igual para que ele entenda que é uma fórmula. Vou indicar para ele assim quais são as duas células que ele vai precisar pegar para fazer esse cálculo. A primeira célula é o salário, cliquei aqui, ele já colocou B3, que é onde está o dado, né? B3, onde a gente digitou o valor, menos total de gastos. Cliquei aqui então em B5, ele já colocou aqui, ó, B3 menos B5, salário menos total de gastos. Então aqui basta apertar Enter e pronto, ele já está fazendo o cálculo de quanto está sobrando do seu salário. Essa foi a nossa primeira aula de Excel. Fiz aqui para você uma planilha simples de controle financeiro pessoal. Nas próximas aulas vou dar mais dicas sobre esse excelente programa de planilhas. E para você não ficar de fora das próximas aulas, clique agora no botão vermelho inscrever-se, se não for inscrito, e deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e apresente ele para muito mais pessoas. Assim, com a sua ajuda, esse conteúdo poderá chegar ao alcance de muitas outras pessoas. E falando em controle de gastos, já pensou em controlar os seus gastos para poder fazer uma viagem para a região da Serra Gaúcha e conhecer as cidades de Gramado e Canela? Então, para se inspirar, conheça o nosso outro canal de viagem, que é o Gramado, Canela e o Mundo, e veja os vídeos sobre essa belíssima região de nosso Brasil. Sou o Félix e te vejo na próxima aula. Fui!